Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, boa noite ou bom dia para quem nos verá em horários diferentes. E como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos começando às 18 horas a nossa conversa semanal a respeito dos principais temas que afetam a nossa realidade na política, na economia, na organização social. Nosso objetivo nessas conversas é sempre trocar informações boas, informações comprovadas, para melhorar a nossa consciência a respeito da realidade das nossas cidades e do nosso estado, do nosso país. Bom, hoje é o Dia Internacional da Democracia, num momento em que nós vivemos no Brasil uma certa agitação e algumas ameaças ao pouco que resta de nossa combalida democracia. Vale a pena lembrar e comemorar para resistir e tentar aperfeiçoar a nossa democracia. Eu escolhi hoje para a nossa conversa 3 ou 4 temas, como sempre fazemos, de importância atual. Alguns estão na mídia, outros nem tanto. Então nós vamos começar fazendo um breve balanço da situação atual da Covid-19 no Brasil. Isso é bem rápido, vamos tratar aqui de algumas informações que passam às vezes desconsideradas na mídia convencional. Vamos conversar sobre a ameaça, a situação da economia, e as últimas notícias dando conta de que o Brasil, infelizmente, corre um grande risco de caminhar para uma situação chamada estagflação, que é uma mistura de inflação alta com baixo crescimento econômico, com estagnação econômica, daí a estagflação. Nós vamos falar da medida provisória das notícias falsas que ontem foi tornada ineficaz pela ministra Carmen Lúcia e foi devolvida, a medida provisória, pelo presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco. Isso é um bom sinal, porque era realmente uma medida provisória que, de certa forma, procurava legalizar e facilitar o espalhamento de notícias falsas, que promovem, que provocam grandes danos para as pessoas. Nós vamos tratar ainda da nossa conversa desta semana, que nós tivemos lá na página do Jornal Contratempo, transmitimos, e também o vídeo deste bate-papo está na nossa página, uma conversa muito interessante que nós tivemos, mediada pelo nosso amigo Jardel, com o deputado Nilton Tato, que é um deputado federal muito ligado às questões ambientais e que foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Então, as informações lá são muito ricas, muito importantes a respeito da crise climática e das ameaças a respeito do tema que o Brasil vem enfrentando. Eu vou fazer aqui depois algumas considerações sobre essa conversa, mas a conversa é longa, nós tivemos 1 hora de bate-papo e tem informações muito interessantes. Eu quero mais uma vez aqui, antes de entrar na pauta propriamente dita, agradecer a todos vocês que estão conosco, que têm participado das nossas conversas aqui.
a todos os que nos deram a honra de adquirir o nosso livro, né? Aos que comentaram e que têm nos dado um retorno a respeito, têm opinado a respeito dos contos. Então, feitos esses agradecimentos, nós vamos começar a nossa conversa, então, propriamente dita. Bom, a situação da Covid-19 no Brasil, todos já perceberam, melhorou substancialmente à medida que a vacinação avançou. Então, hoje nós estamos numa situação que ainda não é uma situação completamente tranquilizadora, né? Porque nós corremos o risco, e isso é sempre possível, do surgimento de novas variantes e, portanto, de termos uma nova onda, né? Esperamos que isso não aconteça, embora outros países estejam enfrentando isso, como o Reino Unido, o próprio Estados Unidos, né? Israel também. Então, mas essa situação atual, eu acho que serviu porque aos poucos vem caindo aqueles falsos dilemas que a gente denunciava, né? Primeiro, nós ficamos muito tempo discutindo a importância ou não da epidemia, né? Hoje está comprovado, nós chegamos a quase 600, né, quase 580 mil vidas perdidas, então a importância ninguém questiona mais. A outra falsa afirmação, e daí a importância de combater as notícias falsas, era a afirmação de que havia um tratamento, ou mais de um tratamento, formas de tratamento precoce capazes de conter a doença. E isso era uma notícia falsa, né? A evolução dos fatos comprovou, e a CPI que está ocorrendo no Senado acabou revelando, né, que isso realmente não tinha nenhuma base científica. Ao contrário, cientificamente comprovado está que não existe tratamento precoce. O outro ponto que realmente foi desmontado é a questão da vacinação, né? A dúvida a respeito da vacinação. Então, hoje está comprovado, ninguém mais questiona a importância da vacinação massiva da população, de tal forma que nós temos que nos preocupar já e cobrar para que comecem a programar a terceira dose, que provavelmente será necessária durante o próximo ano, pelo menos ainda nesse final de ano e durante o próximo ano, pelo menos para os grupos de risco. Bom, outra falsa afirmação desmontada pela evolução da epidemia é a questão de que o isolamento social era o grande responsável pela crise da economia. Nós, desde o começo, vínhamos dizendo que era o contrário, né? Que superar a epidemia seria a condição essencial para retomar o crescimento econômico. E agora nós estamos vendo aí, né? Nós vamos entrar no nosso segundo item. A epidemia já está numa situação muito melhor e, no entanto, as previsões a respeito da evolução da economia brasileira só fazem piorar, né? Infelizmente, tem piorado. Tanto que hoje sai um estudo do Banco Itaú, então vejo que é um estudo do chamado mercado, das pessoas que lidam com a especulação financeira, né? Mudando a previsão do crescimento da economia do Brasil para 2022, não é? Para 0,5%. A previsão era de 1,5%, então a redução. Somando tudo, você vê que nós sabemos que em 2020 a economia brasileira tomou um tombo de 4,1%, né? No auge da epidemia, mas por razões também da própria economia, nós tivemos uma queda de 4,1% do PIB. Este ano, né, em 2021, o crescimento deve ficar em 1 e pouco por cento. Então, em 2022,
também a previsão já é de um crescimento praticamente nulo. Se isso se confirmar, nós teremos durante esse período todo aí, né, de 2016 para cá, nesses 5 anos, né, mais esses últimos 6 anos, porque a crise começa, na verdade, em 2015, com a instabilidade política, né, de 2015 para cá, são 6 anos praticamente, a economia brasileira teve um crescimento nulo. Né? Então nós perdemos 6 anos de crescimento, considerando que a população continua crescendo, que nós precisamos gerar empregos e temos que somar a isso a condição da distribuição de rendas no Brasil, rendas e riquezas, que é uma das piores, se não for a pior do mundo. Então, além da renda muito concentrada, quer dizer, a riqueza não cresceu nesse período. Nós ficamos patinando durante 6 anos a nossa economia. E é preciso, então, nós teríamos que ter um novo programa, primeiro, para crescer a economia e segundo, para distribuir a renda, porque também não adianta só crescer e continuar concentrando a riqueza nas mãos dos poucos e grandes grupos econômicos que comandam, né, a atividade econômica no Brasil. Então isso é a situação que nós estamos vendo aí se avizinhando, mostrando que a crise econômica, que se soma à crise sanitária e à crise social, ela não decorre só da epidemia. Tem uma participação da epidemia, mas ela é estrutural, ela decorre do modelo econômico adotado no Brasil a partir de 2016, né? Que é um modelo neoliberal, de Estado mínimo e entreguista. Vende-se tudo o que for possível do país, não é? Tira-se o Estado da atividade econômica e a economia, a tese defendida então é que o próprio mercado faria com que a economia crescesse. Ou seja, é como você imaginar que uma planta vai crescer se você regar só as folhas, né? A base, a raiz da economia, que é o mercado de consumo, que são as famílias, que é o poder de compra, isso foi negligenciado a partir de 2016 e foi atacado até. Né? Então essa é a situação que a gente tem, tanto que nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, né? E agora nós somos a 13ª economia. Então nós perdemos riqueza nesse período. Então houve uma perda de riqueza e uma concentração da riqueza. O resultado é o que nós estamos vendo. E a previsão para o ano que vem também é alta do desemprego, né? E aumento da crise social por conta da inflação. Então a inflação já está na casa dos 10%. A inflação para os mais pobres é ainda maior, porque ela é uma inflação atrelada principalmente ao custo dos combustíveis, do gás, dos alimentos, não é? E da energia elétrica, agora, ultimamente, por conta de uma crise ambiental que não é só ambiental, que hoje, inclusive, tem uma manchete no UOL, de agora à tarde, mostrando que desde o governo Temer, os investimentos em energia eólica, especialmente, e energia fotovoltaica praticamente desapareceram no Brasil. Então o governo não investiu porque imaginou que nós não teríamos uma crise de energia e estamos tendo, né? Claro que agravada pela questão ambiental, que também não é por acaso, é uma questão que decorre do desmatamento e das queimadas na Amazônia. E esse foi um dos assuntos que nós tratamos lá com o deputado Milton Tato, que trouxe grandes informações, ele que está no dia a dia da Câmara dos Deputados, lá no Congresso Nacional, ele trouxe informações muito interessantes a respeito dos ataques que estão acontecendo através das leis e do desmonte da estrutura que já existia para preservar o meio ambiente. Né? Bom, nesse sentido, o que nós temos? Mais um assunto ligado a esse, é a votação do marco temporal
das terras indígenas, né, que estava para ser votado, começou a ser votado no Supremo Tribunal Federal, teve o voto favorável para as comunidades indígenas, ou seja, para estabelecer que esse marco temporal não tem sentido, né? E hoje, depois do voto contrário, né, do outro ministro, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas e esse julgamento fica, portanto, postergado por tempo indeterminado. Nós esperamos que não demore muito, porque é uma questão muito importante dar esta segurança jurídica para as comunidades indígenas que detêm a posse dessas reservas, porque é lá que ocorre a melhor e maior preservação ambiental do Brasil. Então, não é uma coisa que vai afetar apenas os indígenas, né, os povos originários que detêm a terra. É uma situação que já está afetando e afetará muito fortemente o meio ambiente, especialmente no que se refere aos rios voadores, à umidade necessária, à evaporação da umidade da floresta amazônica, para garantir as chuvas na região centro-sul do Brasil, né? Somando-se a isso a questão da crise hídrica que nós vivemos por conta do desmatamento no Cerrado, né? A gente perde nascentes, né? No Cerrado estão as principais nascentes das bacias hidrográficas, por onde, nos rios, onde tem origem os rios, onde são produzidos, onde é produzida a maior quantidade da nossa energia hidrelétrica. Muito bem, voltando e ligando uma coisa a outra, a questão das notícias falsas, né, cuja medida provisória foi devolvida, felizmente está sem efeito, né, essa medida provisória que permitia, né, facilitava que as pessoas espalhassem notícias falsas pelas redes sociais. Por quê? Porque circulam nas redes sociais, como é comum, notícias falsas, quer dizer, na verdade são mentiras a respeito desta votação no Supremo Tribunal Federal do marco temporal da demarcação das terras indígenas. Notícias do tipo, mas se isso aprovar, acabou a propriedade privada no Brasil. Isso é uma mentira, né? Isso é uma falácia, porque é lógico que não vai reverter e ninguém está dizendo que todas as terras do Brasil, então, serão revertidas para os povos originários. Isso não corresponde à realidade, né? A segunda notícia que tem espalhado é que não vai faltar alimentos no Brasil, então, porque não vai se poder usar as terras para produzir alimentos mais, vai virar tudo reserva. Não. As reservas que seriam mantidas são as que já são reserva hoje, né? Ninguém vai ocupar terras produtivas para transformar em reservas. Não é essa a proposta e não é isso que está sendo discutido. E é importante salientar aí que a produtividade agrícola no Brasil depende do clima. E que se nós não preservarmos adequadamente a floresta amazônica, as reservas são fundamentais para isso, nós teremos eventos extremos como as secas prolongadas que nós estamos tendo agora, ondas de calor, né, frio excessivo, geadas como nós tivemos esse ano, que aí sim comprometem profundamente, podem comprometer a produção agrícola. Então é preciso desmentir essas coisas, né? O nosso objetivo aqui é trazer informações corretas. Não existe essa ameaça. Isso não é novo. Quando o Supremo Tribunal Federal estava votando a prisão em segunda instância, houve uma campanha enorme. Nossa, agora vão soltar todos os bandidos, nós estamos ameaçados que ninguém vai ficar preso. Votaram, a lei mudou e nós vimos, na realidade, que nada disso aconteceu. Não era isso.
A notícia era falsa. Com esta votação do marco regulatório, marco temporal, é a mesma história. Não tenho dúvida nenhuma, não há ameaça nenhuma a nenhuma propriedade pela votação, né, por essa votação do Supremo Tribunal Federal. Aí, a respeito da conversa que nós tivemos com o deputado Nilton Tato, uma conversa muito rica, né? Porque ele trouxe informações do dia a dia da Câmara dos Deputados e ele nos deu conta de uma situação muito grave. Ele afirma que o desmonte que está havendo no Brasil, que houve na ICMBio, no IBAMA, na fiscalização, no INPE, né? Isso tudo é um programa orquestrado que começou no governo Temer, né? Que foi aprofundado pelo senhor Ricardo Salles, que agora não é mais ministro, o ministro agora, eu nem me lembro o nome, acho que ninguém lembra, Joaquim Leite, se eu não me engano, que não tem nenhum vínculo com a questão ambiental, né? E que não mudou nada no programa do senhor Ricardo Salles. O desmonte continua, as ameaças continuam, e essa questão da demarcação das terras indígenas, fundamentalmente, segundo o deputado Nilton Tato, o que está por trás é a ocupação das reservas indígenas para mineração e para a grilagem de terras, porque são terras públicas, né? São terras públicas. As terras ditas indígenas são terras de reservas indígenas, são terras sobre as quais os indígenas têm por lei o direito de usos e frutos, mas a terra não é deles, a terra é da União, é nossa, é de todos os brasileiros, né? Essa é a realidade. E o que está se discutindo ali é isso, é se eles terão o direito de continuar com usos e frutos ou se essa terra poderá ser vendida, e é aí que está o pulo do gato. O que eles querem é permitir que, não demarcando, essas terras sejam primeiro ocupadas pelos grileiros, pela mineração ilegal, e depois nós sabemos como é que funciona. Depois de um tempo de ocupação, recorre-se ao judiciário, a títulos de propriedade duvidosos, e acabam legalizando e vendendo esses direitos. E além, sem falar na mineração, né? Com todos os danos ambientais que a mineração provoca, especialmente a contaminação dos rios, né? Com grandes quantidades de mercúrio, o que já vem acontecendo em várias reservas no norte do Brasil. Então é isso que está em jogo. Um outro assunto que foi colocado pelo deputado na nossa conversa é a questão da agricultura familiar, né? Houve um corte absurdo nos recursos destinados à agricultura familiar, Pronaf, a compra direta, que são recursos que financiam a produção das pequenas propriedades, né? Pequenas e médias propriedades, micros, pequenas e médias, que são a agricultura familiar, que respondem, a agricultura familiar gera 67% de todos os empregos rurais do Brasil. E é esse pessoal que está sendo atacado, né? que está tendo a vida dificultada. Além disso, quer dizer, além desse ataque, não é só o emprego que vai ser comprometido. É comprometido também o meio ambiente, porque grande parte da agroecologia, da produção com preservação ambiental, preservação de mananciais, está nas pequenas e médias propriedades, que produzem 70%, um pouco mais de 70% dos alimentos que nós consumimos. Eu estou falando de alimentos, hortifruti grangeiros, leite, ovos, carne de frango, peixes, né? Então, a carne de porco, a grande produção desses itens cereais, está na agricultura familiar. Não vamos confundir isso com a produção do agronegócio exportador, que são as commodities, né? Que são produzidas, especialmente o soja, né? E milho,
e a cana, que são produzidos para exportação, né? E que, por causa do enorme grau de mecanização, geram menos empregos. Tem a sua importância como geradores de divisas, né? Mas representam uma ameaça do jeito que a produção vem sendo conduzida, representa uma ameaça concreta para a questão hídrica e ambiental no Brasil. Sem falar dos agrotóxicos, né? Nos últimos 2 anos, a liberação de agrotóxicos quebrou todos os recordes no Brasil. E isso é evidente que tem implicações muito graves à saúde dos brasileiros. E ele me colocou lá uma informação que me deixou muito preocupado. Falou, isso tudo passa no Congresso Nacional, porque nós temos uma minoria. Nós temos de 513 deputados, 150, 170 deputados que votam e que têm sensibilidade para essas causas da agricultura familiar, né, da agroecologia, do meio ambiente, né, da questão da geração de empregos, porque a ampla maioria, mais segundo os cálculos deles, são 340 deputados pelo menos, que estão comprometidos com os negócios no Congresso Nacional e que votam sistematicamente contra os interesses da maioria do povo brasileiro. Então essa é a realidade do Congresso Nacional, que nós temos que ter consciência para discutir com os nossos amigos, para formar uma percepção real, né, de quem defende o que dentro do Congresso Nacional, dentro do Executivo e dentro do próprio Judiciário. Né? Porque esses poderes todos que constituem aquilo que nós chamamos a classe dirigente do Brasil, eles têm a obrigação de trabalhar para a maioria do povo brasileiro e não para fazer negócios com dinheiro público em benefício dos pequenos, né? Pequenos em número, mas poderosíssimos grupos econômicos. Então essa é a questão que eu queria colocar dessa nossa conversa, um resumo, mas a conversa é bem mais ampla e tem mais informações. O Antônio de Pádua fez um comentário. Neoliberalismo começado pelo temeroso. Sem dúvida, o Antônio tem toda a razão, porque esse modelo neoliberal atrasado, porque nós estamos caminhando, ou melhor, patinando, né? E nem caminhando estamos nosso crescimento é zero, nós estamos patinando, estamos andando no mesmo lugar. Estamos patinando num modelo atrasado, que o mundo todo está questionando, tem questionado, né? E foi um modelo adotado na década de 80, década de 90. Esse neoliberalismo está ultrapassado. O mundo todo hoje está fazendo o quê? Altos investimentos em ciência e tecnologia, em agroecologia, né? Em produção, em preservação ambiental, em geração de empregos, para fazer frente exatamente à crise mundial que nós enfrentamos a respeito do emprego e da renda, né? A Silvia Pimentel mandou um comentário. É muito bom ouvi-lo, Dr. Mário, e esclarecedor. Sempre compartilho para que nossos amigos tenham essa oportunidade também. O senhor me representa. Muito obrigado para a Silvia, obrigado a todos que nos ajudam. Então é uma oportunidade que a gente tem de pedir mesmo para que vocês compartilhem, curtam lá no YouTube, que divulguem, que mandem para os amigos, porque é isso, o nosso objetivo aqui não é convencer ninguém, é apresentar fatos, trazer a reflexão, e nós sabemos que todas as pessoas, quando elas recebem a informação adequada, elas são inteligentes, elas processam essa informação e chegam, né, por si, né, sem necessidade de ninguém pegar pela mão, elas chegam às melhores conclusões para a vida dela, dos filhos, dos netos. Né? Não há como uma pessoa ser contra preservar o meio ambiente, contra reduzir agrotóxicos, contra garantir alimentos de qualidade para todos, contra gerar emprego para todos. Não tem sentido. Né? Então nós estamos de acordo. O problema é perceber como e quais os caminhos para a gente chegar nisso. O Antônio de Pádua mandou outro comentário.
e intensificado pelo Bozo, política econômica que só beneficia o mercado e o capital, principalmente o estrangeiro. É verdade, Antônio, ele tem razão de novo, porque o que acontece é que essa política econômica ela atende alguns poucos setores ligados ao capital internacional. Quais são os setores? Os setores exportadores, né, do agronegócio, da mineração, e o capital financeiro. Por que o capital financeiro? Inclusive, que também tem ligações muito fortes com o capital financeiro internacional, que são os fundos de investimento, os bancos de investimento. Porque quando você fala, vai privatizar a Eletrobras, o que isso significa? Gerar uma grande oportunidade de negócios para esses grupos financeiros comprarem, muitas vezes com preço subfaturado, não é? Uma empresa que já está funcionando e que é rentável, que dá lucro para os brasileiros. É o que estão fazendo com as refinarias da Petrobras, o que ameaçam fazer com os Correios, né? Com a Eletrobras, com a própria Eletrobras. E isso é uma visão da política econômica neoliberal entreguista. É isso que nós temos que compreender, é parte de um projeto. Isso não é por acaso, não é por maldade. As pessoas que estão fazendo isso sabem muito bem o que estão fazendo. E não estão fazendo por incompetência, ao contrário, estão fazendo para atender os interesses econômicos desta minoria que está cada vez mais rica. Os dados mostram isso, não sou eu que estou dizendo. A concentração de rendas no Brasil aumentou mesmo durante a pandemia, né? Durante a epidemia, mesmo nesse momento que o país não cresce, né? Em que o desemprego aumentou, em que a crise social aumentou, que a pobreza aumentou, que a inflação aumentou, mesmo nesse momento, esses grupos ligados a esses três setores que nós mencionamos, eles enriqueceram, eles acumularam parte da riqueza nacional, né? E é isso que nós estamos vendo no Brasil. Tomar consciência disso é muito importante. Eu quero então agradecer a todos que estiveram aqui. O Sidney está mandando uma boa noite aí, boa noite. A todos que estiveram conosco, que fizeram os comentários, para que acrescentem mesmo novas informações e que espalhem essas informações para aos poucos nós formarmos uma consciência nova, capaz de fazer com que este país, que tem recursos naturais extraordinários, seja um país bom para que todos possam viver em paz e em segurança. Tá certo? Obrigado a todas, a todos e até a próxima.